Caríssimos seguidores, salve Maria! No dia 25 de dezembro, 3 irmãs subiram em um avião e empreenderam viagem. O seu destino não era uma região do Brasil ou algum país da Europa. O seu destino era o longínquo Oriente. E é uma porção desse Oriente que elas foram visitar que hoje nós temos aqui conosco em Arautos Sem Segredos. Salve Maria, Regina! Salve Maria! A Regina, ela, na verdade, o nome dela é Shahin. E o Sr. Henrique não é um nome tão comum, tão fácil de se pronunciar, mas ele significa rainha. Então, aqui conosco, nós ocidentalizamos o nome dela para ficar mais fácil no convívio e nós a chamamos Regina. Então, Regina, você pode contar para nós quanto tempo vocês fizeram de viagem? Foram mais ou menos 27 horas. 27 horas seguidas? Desde que saímos do Brasil até chegar na Índia, sim. E foi voo direto? Não, nós fomos de São Paulo para a Etiópia. Para a Etiópia? Sim. Nossa. Foi a primeira vez também para mim. Foi? Mas as outras vezes você tinha feito escala onde? Não tem voo direto para a Índia? Não, normalmente nós passamos por Doha, que é um lugar em Catar. E aí dessa vez foram pela Etiópia? Sim, é África, outro continente mesmo. E depois nós fomos para Delhi, que é a capital da Índia. Quando chegamos em Delhi, para nós já era Índia, porque é tão... Aí o coração bateu mais forte, porque tudo já estava escrito em Hindi, todo mundo falava Hindi, era assim, Índia... outro ambiente mesmo, assim. Aí já se sentiu em casa. Mas a senhora foi para a Índia para fazer documentação, assim, alguma coisa em específico? Eu fui porque meus pais, eles fizeram 40 anos de casamento. Então... Nossa, aí é uma festa, né? Assim, eles queriam comemorar mesmo. Uhum. E também... Com os filhos. Eles queriam uma desculpa para convidar todos os filhos junto. Então, assim, para eles foi uma alegria imensa para ter todos os filhos juntos, a família inteira. Foi uma coisa, assim, que realmente memorável para eles. Mas, assim, nós, da nossa parte como filhos, nós queríamos dar uma alegria para eles também. Claro. Imagina. Porque, assim, 40 anos de fidelidade e de, assim, vida entre casal, mas vida virtuosa, isso, quem mais lucra são os filhos, né? Mas, Regina, e uma pergunta, assim, a senhora me disse que a senhora foi com seus irmãos, e como é a família? Quantos irmãos tem? Então, nós somos 5. 5? Então, eu sou a mais nova. A senhora é caçula, Regina. Sim. Então, eu tenho minha irmã mais velha, que é Nadisha. Ela já é casada, ela tem 2 filhas. Depois tem... Filhas pequenas? Quantos anos tem? Sobrinhas? As sobrinhas? Tem a Therese, ela tem 7 anos. E depois tem a Catherine, que tem 4 anos. Terríveis, terríveis. Sim. Mas bom, sinal de vitalidade. Sim. Depois eu tenho 3 irmãos nos Arautos. Então... Nossa, então são 4 nos Arautos? Sim. Nossa, pais generosos que a senhora tem, Regina. Sim. Então, depois da Nadisha tem o Sr. Nimish. Depois tem Sr. Amish. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Depois tem Sr. Avinash. E depois... São nomes bem característicos. Acho que por isso os seguidores vão entender que a gente procura um nome mais ocidental. Sim. Depois vem... Shahin. E chegando lá, o programa foi intenso, então a senhora tinha Foi intenso, porque nós chegamos no dia 27 de dezembro. Também assim, você fazer uma viagem de 27 horas pra não ter tudo lá super aproveitado, todos os minutos, todos os segundos aproveitados, não compensa, né? Então assim, foi um programa bem intenso e elas só foram descansar 27 horas depois de ter saído da Índia. Mas, infelizmente, não tinha descanso não, chegando. Porque
Porque depois o aniversário do casamento foi no dia 29 de dezembro, ou seja, 2 dias depois. Só que tinha muitas coisas para preparar. E o fuso horário? É 8h30 para frente. Nossa, é trocar o dia pela noite. Sim, é isso. Literalmente. A missa foi 11 horas da manhã. E depois Essa igreja que foi a missa é algo especial, assim? é a nossa paróquia. É a paróquia onde meus pais moram. E uma pergunta, ela é no estilo mais colonial? Todas as igrejas na Índia são assim? Em Goa? Com retábulo, todo dourado. Sim. Aqui no Brasil, nós encontramos isso em algumas igrejas no estilo colonial. Mas Sim, lá... em Goa, a maioria das igrejas são assim. Nossa, muito No bonito. tempo dos portugueses. See, the three figures here are Mary, Joseph, and Jesus. Let me begin with a focus on Joseph. His life moved up completely from a focus on himself to a focus on Jesus and Mary. And this is what all of you do, dear married couples beginning with Lalila. Pelo menos para nós, esse tipo de festa de casamento, tudo isso, é uma coisa muito especial. E as pessoas, pelo menos a Na entrada, tem que ser uma coisa que marca mesmo. Na Índia. Sim, em Goa especialmente. E eles entram e chegam até o bolo. Até o bolo? Até o bolo. Só que... Lá também é tradição ter bolo. Sim. Não, só pra... Sim, porque isso é mais ocidental. O bolo. Pegaram. Só que nós queremos fazer uma coisa mais religioso, para não ser uma coisa tanto assim mundano. Então nós planejamos assim, que meus pais iam entrar com a imagem do menino Jesus. As duas sobrinhas entraram na frente, só que elas ficaram tudo perdidas, então elas ficaram assim, no fim elas ficaram segurando a mão dos meus pais. Mas assim, elas ficaram em frente, depois meus pais com o menino Jesus, depois atrás eram todos nós filhos em idade, assim... Em ordem de idade. Em ordem de idade. A senhora entrou por último, então, Sim, então a minha irmã foi como o esposo dela. Depois, meus 2 irmãos, o Sr. Nimas e o Sr. Amish. Depois, o Sr. Avinash. E depois, eu fiquei por trás, né? Por último. Mas assim, e nós entramos cantando por ele Continuite. Nossa, porque Natal também. É Natal, então... Talvez seja uma pergunta um pouco difícil para um filho responder. Mas como são, se você pudesse apresentar para nós um pouco como são os seus pais? Porque é uma generosidade muito grande de 5 filhos, que já é uma graça, é um dom da providência terem recebido. 4 eles entregam para Deus. O que significou para eles isso? Assim, eu acho que para um pai e uma mãe isso é heróico, assim. Sim, mas meus pais sempre estavam muito abertos para entregar para Deus pelo menos um filho. Também, assim, pelo menos tem um pressuposto que na família já tem religiosos, né? Sim. A sua mãe tem uma irmã que é religiosa. Sim, ela é salesiana. E o seu pai tem um irmão também que é religioso. Então, digamos que não era uma realidade tão distante, né? Mas assim, foi uma coisa orgânica que na hora que a Graça pediu, eles deixaram. Eles deixaram? Sim. E hoje em dia, como eles tomam isso, assim, eles... Nossa, eles estão muito contentes. Eles falam para todo mundo que eles são abençoados em terem 4 filhos religiosos, porque assim, hoje em dia ninguém tem essa graça. E nós queremos agradecer eles durante a festa também. Então, nós fizemos um discurso para eles. Normalmente se faz esse discurso. É costume lá na Índia? É costume. Depois de cortar o bolo, uma pessoa vai fazer o discurso, mas nós fizemos assim, todos nós 5 fizemos o discurso. Fiz 5 discursos, sabe? Por isso até todo mundo foi assim, todo mundo sentou, porque ia ser enorme, porque 5 filhos. Being the eldest of the family,
and the only child of my parents who is married, I'd like to touch upon the qualities of my parents that helped in my marriage and family life. The one sentence that I always remember my parents saying and which ring in my just at the right moment is that love is a decision. So there's another thing I would like to touch upon is how my dad, Lali, is an inspiration to me. He's super obedient to everything that my mom says. But it's more than obedience. It's more than obedience. She doesn't even have to tell him to do anything. And since we have already spoken about the married life of Bali and Rana, there's another aspect to this which has not been spoken as yet, which is what? The education of their children. Of seeing the fidelity which exists between my parents, to thank them for being a good example for us all. And for my mother, what I admire most about her and which we can all imitate is her generosity. Ramesh touched on that a little bit. She's very generous, not only with material things, but also with her time. And she's generous with other people's time as well, especially that. But a few aspects that really touched me when I was, since I was born, they always encouraged me to follow God's will for me, and they would always tell me that if God was calling me to a religious vocation, I would always be ready for whatever God wanted me. Se você pudesse explicar um pouco para os seguidores como é a Índia, assim, de costumes, de culinária, de tradições. Nossa, realmente, a nossa cultura é muito diferente, é muito rico também. Em Goa, as coisas têm mais influência portuguesa, por causa que nós fomos uma colônia colonizados pelos portugueses. Mas assim, a comida nossa, é muito diferente mesmo, a nossa comida, porque nós temos muitas misturas. Qual é a comida típica na Índia? Não sei se existe, ou se são 800. Comida típica de Goa, porque cada estado tem a cultura diferente, tem a roupa diferente. Em Goa, a comida típica pode ser arroz e caldo de peixe. Certo. Isso é comida do dia a dia. Não tem sim. E peixe, tem carne. É que normalmente todo dia nós comemos peixe. Temos muito peixe em Goa. E nós eu vi uma comemos foto que tinha assim, como se fosse um cone assim, duro. Isso era um biscoito. O que era assim? Tum. Sim. Que é isso? Isso se chama masala dosa. Como? Masala dosa. Uhum. Então, isso é uma comida típica do sul da Índia. É como se fosse uma panqueca, só que a senhora pensa que panqueca é doce, mas é salgado para nós. E come como? Come com o quê? Come puro? Então, dentro. Ou passa alguma coisa? Essa coisa, cone, se chama dosa só. Isso é dosa. Masala é o que vem dentro. É uma batata, como se uma batata bem temperada com açafrão, com pimenta. Nossa! E então tem uma característica da Índia que as comidas são bem temperadas. Tanto que os europeus faziam todo o percurso no Atlântico e davam a volta na África para pegar tempero na Índia. Então tem que fazer justo. Tinha um bolinho assim que colocava umas coisas dentro. Só comia. O que é isso? Isso é pani puri. Então, pani puri. Pani é água em hindi. Então, pan é o que é como se fosse um bolinho, é frita com é de trigo mesmo, sabe? É farinha de trigo. Só que dentro nós fazemos um buraco e dentro ele é vazio. Então dentro nós colocamos alguma coisa, geralmente um tipo de feijão que nós colocamos dentro e depois eles colocam dentro de um caldo bem forte, assim, temperado. E depois colocam em outro que é água doce.
3 caldos dentro? Não, 2. Então, uma é só feijão, Mas sabe? o feijão que não tá em é caldo. mais seco, assim. Ah. E depois eles colocam dentro do caldo picante, pimenta. depois colocam no outro que é mais doce, e depois entrega para a pessoa, assim, que é cheio de líquido dentro. E depois tem que colocar dentro da boca uma vez só, porque senão vai cair tudo, né? Nossa Senhora. Mas é muito bom. E que também tinha não sei nem como explicar. Uma bacia, era? Sim. É uma panela, um caldeirão, assim. Sim. Que eles pegavam uma massa e jogavam dentro, depois tiravam e... Sim. Sim, Isso é um tipo de pão. um pão frito, assim. É assado. Então eles abriam uma massa e colocaram dentro, assim, na pedra dentro. Nossa, deve ser bom. Era assim, porque é cozido com o isso próprio, deve ser assim, bom. com uma fumaça, com fogo, sabe, tudo. E depois eles tiram e servem quente. E um dos pontos em comum que eu fiquei impressionada é que estavam tomando caldo de cana na rua da Índia. Sim. E além de todas essas comemorações que se conjugaram nessa viagem dos irmãos para a Índia, tinha uma outra que ninguém planejou, ou seja, alguém planejou, Deus, mas algum de nós não tinha nem como encaixar, porque estava fora das nossas mãos, que foi a exposição do corpo de São Francisco Xavier, que se hoje em dia existem católicos na Índia, se hoje em dia existem vocações na Índia, certamente é pelo apostolado de São Francisco Xavier. Sim. E por isso, na Índia, inclusive os não católicos, eles têm muita veneração por São Francisco Xavier e é um acontecimento quando tem essa exposição. Porque acontece cada 10 anos só. A cada 10 anos. Então são filas assim, quilométricas para passar diante do corpo dele para venerar as relíquias. E elas justamente tiveram a graça de venerar essas relíquias, nossa. O corpo ficou incorrupto durante muitos anos. 400 anos. E depois começou a se deteriorar um pouco. E aí, assim. mas a bênção, a graça, a unção são as mesmas. Sim. Nós tínhamos muitas refeições em conjunto também, com a família. Assim, os meus pais gostaram muito, até esses tempos de só ficar em casa e conversar, ficar juntos. Porque passou muito rápido essas 2 semanas. Então, caríssimos seguidores, depois de uma viagem que os senhores fizeram conosco à Índia, em que puderam conhecer um pouco a cultura, a diversidade, mas também as luzes, os dons que Deus refletiu nesse povo, nesse país, nós podemos tirar uma lição. Quando Deus chama alguém para servi-lo mais de perto e se entregar a uma causa, à igreja, e que para isso a pessoa precisa renunciar ao que tem de mais entranhado, mais íntimo, que é o convívio diário, o estar sempre juntos com os seus. Esse vínculo, muito contrário do que muitos podem pensar ou dizer, não se perde. Ele se sobrenaturaliza e fica ainda mais forte. O casamento tem como objetivo principal a prole, os filhos. E dentro desta vocação principal do matrimônio está a de educar os filhos e as filhas rumo à santidade. E aí a gente vê a ligação que existe entre pai e filhos, pais e filhos. Uma ligação enorme, que Deus ama, que Deus estima. E por isso, nem milhões de quilômetros, nem continentes, nem oceanos são capazes de nos distanciar. Salve Maria!